Esses seletores de pseudo-elemento, eles são geralmente usados para selecionar elementos para estilizar elementos que não existem propriamente no HTML, tá? Eles são criados via CSS. Então, eu vou dar um exemplo aqui que daí vocês vão entender. Por exemplo, aqui, ó, se eu ver aqui no estilo.css e dizer div, daí 2 pontos after, abre e fecha chaves. Quando eu boto esse 2 pontos after seria depois, né? Então, eu estou dizendo, cria uma regra CSS para um elemento depois, sei lá, da tag div. Poderia ser uma classe também, tá? Poderia ser um ID também, tá? Mas aqui eu estou usando uma tag normal, que é a div. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e botar content, geralmente quando a gente está usando o pseudo-elemento, a gente usa essa propriedade content, tá? Daí eu abro e fecho chaves e escrevo aqui alguma coisa. Este é um pseudo-elemento. Ponto e vírgula, né? Para fechar a instrução, float. Vamos deixar só assim, vamos ver o que acontece. Ó, tá vendo que apareceu aqui o texto? Ó, este é um pseudo-elemento. Eu não consigo selecionar ele aqui, mas se eu inspecionar ele, ó, vou dar um zoom aqui, né? Pra vocês conseguirem ver. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Se eu inspecionar aqui, aqui. Dentro do div, eu vou ter esse elemento after aqui, ó, que é exatamente lá o azulzinho que está sendo selecionado, que é esse texto que eu criei aqui. Então, eu criei um elemento no HTML via CSS. Se esse elemento não existe aqui no HTML, se a gente olhar, ó, tem a div, daí tem os parágrafos, os H2, o span, daí tem o parágrafo 4 e depois vem o after, ó. Só que aqui no HTML não tem, né? Ele termina no parágrafo 4 aqui, ó. Seria referente a esse, né? Então não existe esse elemento no HTML, por isso que o nome dele é pseudo-elemento. Porque ele é um elemento, um pseudo-elemento, né? Ele não existe no HTML, de fato, ele é criado via CSS. Daí, com isso, eu consigo, sei lá, criar algum tipo de estilização, fazer alguma coisa com esse pseudo-elemento, né? Posso botar qualquer tipo de estilização aqui, sei lá, background, color, vermelho. Ó, daí ele vai ficar com um background color vermelho, tá? Então, mas Beto, por que eu uso esse after, né? Por que eu uso esse pseudo-elemento? Quando tu quiser estilizar alguma coisa que não existe no HTML, por exemplo, criando um elemento, um pseudo-elemento, né? Então, às vezes a gente pode fazer assim também, a gente deixa um content vazio e daí a gente bota um background image. Aqui eu não vou fazer porque eu não tenho nenhuma imagem para mostrar para vocês, mas eu posso botar um background image com uma imagem de uma setinha, por exemplo, e daí fazer, sei lá, botar uma setinha logo depois desse parágrafo 4 com uma imagem. Então eu posso criar elementos e colocar imagens usando um pseudo-elemento. Daí eu não preciso criar um elemento aqui no HTML. Então, às vezes a gente vai fazer isso quando a gente não quer criar um elemento, sei lá, semanticamente o elemento não faz sentido, muito sentido, assim, tipo, eu quero botar uma setinha aqui, tipo uma setinha assim, só que seria uma imagem. Daí eu, sei lá, por algum motivo eu não quero colocar uma tag IMG aqui, por exemplo. Porque, ó, vou colocar uma imagem com uma setinha e daí digamos que eu quero colocar essa mesma imagem em todos os parágrafos. Daí todos os parágrafos vão ter que ter uma imagem, assim. Todos os parágrafos vão ter que ter uma imagem. Só que daí isso aqui é custoso, né? Para ficar carregando 4, 5, 6, 20, 30 imagens num parágrafo. Que é a mesma imagem, né? Estou carregando a mesma imagem várias vezes, né? Daí não é muito bom. Então, em vez de criar um monte de tags imagem, eu posso simplesmente vir aqui no meu CSS e dizer p after, e daí eu crio um background image chamando essa imagem da seta, por exemplo. Ou posso fazer isso aqui também, ó. Daí todos os parágrafos vão ficar com uma setinha, ó. Finjam que isso aqui é uma imagem. Daí a gente não precisaria carregar a imagem várias vezes aqui, só carregaria uma vez aqui. Daí é bom também, porque se eu vier aqui no meu HTML, por qualquer motivo, eu precisar criar mais parágrafos, eu não preciso ficar copiando a imagem junto. Quando eu criar um parágrafo novo aqui, ó, fiquem olhando aqui nesse parágrafo 4. Se eu vou criar um parágrafo 5, daí ele também vai pegar aquele mesmo pseudo-elemento lá que eu tinha criado. Então, também não preciso ficar copiando aquela imagem para todos os parágrafos, né? No estilo ele já vai pegar por padrão, beleza? E além do after também tem o before, então eu posso fazer p, before, daí eu posso botar um content também, daí eu posso botar uma setinha pro outro lado, sei lá, e um background blue. Before é antes, né, pessoal? Então esse pseudo-elemento ele vai ser criado antes do parágrafo. Então vamos ficar assim, ó, uma setinha para cá, uma setinha para lá. Então o pseudo-elemento é isso. Depois vocês podem procurar também na internet mais exemplos de pseudo-elemento. Botem
exemplos práticos usando pseudo-elementos no CSS. Botem no ChatGPT, botem no Google. Vai aparecer vários exemplos mais práticos, mostrando como usar, por que geralmente o front-end usa, né? Para quê, casos de uso, tá? Então dê uma olhada nisso depois, uma aprofundada. Outro seletor também, que a gente... Deixa eu fechar aqui. Outro seletor que a gente usa às vezes, né? Às vezes não, esse é bastante usado, na verdade. É o seletor de descendência, né? E o seletor de descendência, ou esse de hierarquia, ele pode ser usado para selecionar o elemento descendente, né? Por exemplo, o filho de um outro elemento. Por exemplo, aqui a gente tem uma div, dentro da div a gente tem um span, beleza? Então, digamos que eu quero utilizar esse span aqui. Eu poderia selecionar diretamente na tag span, poderia colocar uma classe nele também, ou eu poderia vir aqui e escrever div espaço span. Então, aqui entra o espaço. Daí eu posso botar uma cor blue violet, que é um roxo azulado. Então, ó, esse span aqui, ele ganhou a cor blue violet. Ó, se vocês forem ver, ele tá, né, esse roxinho. Deixa eu dar um zoom. Tá? Então, ele ganhou essa cor por quê? Porque ele é um span que está dentro de uma div. Beleza? Tá, Beto, mas por que tu não bota só span? Você vai dar o mesmo resultado. Porque se eu botar só span, esse span aqui de baixo também vai ficar estilizado. Daí, às vezes, não é isso que eu quero, né? Deixa eu ver uma coisa só. Esse A aqui, span A. Deixa eu dar um BR aqui só pra... BR a gente quebra, né, uma linha. Só pra o link ficar embaixo aqui. Então, aqui se eu boto só spam, eu vou estilizar todos os spams da página. E geralmente isso não é muito bom, né? Porque tu tá criando uma regra para todos os spams. Daí, sei lá, digamos que eu quisesse estilizar só o spam que está dentro do container, né? Da div container. E não esse aqui. Daí, para isso, eu poderia fazer div spam. Que daí eu vou estilizar só esse aqui. Ó, esse aqui já não está mais sendo estilizado. Então, esse é o seletor de descendência ou de hierarquia, né? Consigo estilizar um span dentro de uma div. Daí, se eu tivesse algum outro elemento dentro do span, eu poderia também estilizar ele fazendo div, span e esse outro espaço, né? E esse outro elemento. Então, é um pouco mais específico. E da especificidade é um assunto importante no CSS, né? Então, quanto mais específico, às vezes é melhor, né? Daí eu consigo estilizar só os elementos que eu realmente quero e não todos os elementos que estão na página. Outro seletor de irmão. Esse aqui também, muita gente se confunde nele, tá? Que é aquele seletor do mais. Então, talvez você já deve ter visto. Esse aqui, basicamente ele serve para selecionar elementos que são irmãos de outro elemento. Digamos que eu escreva aqui H2 mais espaço P. H2 espaço mais espaço P. E daí eu vou botar uma cor, essa chartreuse aqui, que é um verde. Então, ó, só este aqui foi selecionado, só esse aqui foi estilizado. Só esse aqui recebeu a regra da cor verde que eu botei. Por quê? Por que só foi ele, né? Porque se a gente olhar aqui no HTML, ó, a gente vai ver que tem o H2, né? E daí logo depois tem um P. Esse parágrafo 2, que é exatamente esse que está sendo estilizado aqui. Então, eu consigo estilizar um elemento que é irmão, né? Irmão direto de outro. Então, esse P aqui, ele pegou a cor. Esse parágrafo não pegou, porque ele não tem um H2 antes dele. Esse aqui também não, esse aqui também não, esse aqui também não. Se eu viesse aqui, ó, e copiasse esse H2 e colasse, por exemplo, aqui antes do 5, ele também vai ser estilizado. Basicamente porque eu estou dizendo que agora tem um irmão, né? Logo antes dele tem o irmão H2. Então, é basicamente isso, ó. H2, P. Então, eu estou estilizando o P que tem um irmão H2. Deixa eu tirar aqui. Então, se eu tiro, né? Daí só esse P vai ter um H2 antes dele, então só ele vai ser estilizado. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.